A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso momento de culto neste domingo, um domingo preparado pelo Senhor para falar ao nosso coração. Eu quero convidar os irmãos a abrirem sua Bíblia no Salmo de número 5. Vamos fazer a leitura do Salmo número 5. Nós vamos ler inicialmente os 3 primeiros versículos do Salmo número 5, amém? E antes da gente fazer a leitura, nós vamos ter uma palavra de oração. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos e a orar junto comigo nessa hora. Senhor nosso Deus, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, nós estamos reunidos em Sua presença e queremos, Senhor, nesse início de culto, pedir a Tua bênção, buscar a Tua face, Senhor, e clamar a Ti para estender a Sua mão sobre a vida da Tua igreja, Senhor. Clamamos a Ti para que o Senhor derrame a Tua palavra sobre nós, para falar ao nosso coração, Senhor, para nos ensinar a Sua vontade, para nos dar a Sua direção, Senhor, para, Senhor Jesus, através do Teu Espírito Santo, iluminar a nossa mente, nos dando entendimento da Sua vontade, da Sua palavra. Meu Senhor, fale ao nosso coração, meu Senhor, nesta noite. Meu Senhor, opera milagres, maravilhas em nosso meio. Meu Senhor, que o Teu povo ouça a Tua voz, que o Teu povo seja cheio da Tua presença, Senhor, em todo esse momento de culto, que o Senhor esteja à nossa frente, em tudo que será realizado aqui, Senhor. Que a Tua palavra tenha agora, Senhor, um lugar, uma morada em cada lar, em cada família que estará reunida, Senhor, para ouvir a Tua voz em adoração ao Senhor, neste momento de culto, Senhor. Meu Pai, abençoe Tua igreja, meu Pai. Abençoa, Senhor, tudo que nós temos feito, Senhor, tudo que iremos realizar nesta noite, tudo que iremos realizar, Senhor, nos dias que virão. Derrama da Tua graça, do Teu favor, e abençoa, meu Senhor, nós te pedimos a Tua presença, damos a Ti a direção de nossas vidas, entregamos ao Senhor tudo, exatamente tudo que será feito, entregamos ao Senhor, porque, Senhor, se a Tua presença não estiver conosco, não estiver à nossa frente, então tudo é vão. Sem a Tua direção, sem o Teu comando, sem a Tua voz, então, Senhor, não há proveito. É por isso que pedimos e buscamos a Tua presença, Senhor, para que seja o Senhor a nos falar, para que seja o Senhor, através do Teu Espírito Santo, a estar penetrando e incomodando nosso coração com a Sua palavra, com o Seu desejo, com a Sua vontade. Então toma a direção deste culto, Senhor. Toma a direção da vida dos irmãos do louvor, do pregador desta noite, da Sua palavra que será pregada. Toma a direção, Senhor, de cada família da Sua igreja, meu Pai. Toma a nossa frente. Nós te pedimos, Senhor nosso Deus, e oramos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor. Nós vamos ler então, irmãos, o Salmo de número 5. Vamos ler inicialmente os 3 primeiros versículos. Vamos então à leitura assim, da palavra do Senhor. Ó Senhor, ouve minhas palavras e presta atenção a meus gemidos. Atende a meu clamor por socorro, meu Rei e meu Deus, pois é somente a Ti que oro. Escuta minha voz logo cedo, Senhor. Toda manhã Te apresento meus pedidos e fico à espera. Eu gostaria, irmãos, de iniciar este momento de culto hoje, meditando um pouco neste salmo. Iniciando aqui nesses 3 primeiros versículos que lemos, onde
O salmista Davi, ele coloca algo tão precioso para nós. Olha o versículo 3 aí que acabamos de lermos. Davi diz: pela manhã, logo cedo, faço a minha oração. Pela manhã, logo cedo, eu entrego os meus pedidos e fico aguardando, e fico esperando, e fico na expectativa da sua resposta. Isso é o que está no coração de Davi quando ele escreve essas palavras, irmãos. E o ponto tão importante que muitas vezes nós deixamos passar é de manhã, logo cedo, o primeiro momento do dia, de levantar, abrir os olhos e buscar o Senhor e falar com Ele, e já logo cedo abrir o coração buscando a presença e a face do Senhor, e aí entregando a Ele a sua oração, o seu pedido, apresentando a Ele o seu clamor. E aí Davi diz: eu fico esperando. E eu queria destacar também esta parte, irmãos. Logo cedo buscar, no primeiro momento do dia, a primeira ação, a primeira atitude, o primeiro passo, buscar o Senhor em oração, apresentar a Ele, e depois ficar esperando a resposta do Senhor. E, irmãos, quantas são as vezes que eu ouço pessoas que oram ao Senhor e no minuto seguinte estão agindo, não estão esperando a resposta. Na verdade, estão cumprindo o protocolo de orar, mas não de buscar verdadeiramente uma resposta do Senhor. Não de esperar aquilo que o Senhor deseja. Irmãos, oração. Alguns dizem orar e ação. Realmente, orar e ação. Mas esta ação tem que ser do Espírito Santo de Deus, não nossa. A nossa ação tem que ser depois da resposta vinda do Senhor através do Espírito Santo. Portanto, nós oramos e aguardamos a resposta do Senhor. Ficamos na expectativa da sua resposta, porque a palavra do Senhor diz que Ele ouve e responde nossas orações. Então, nós devemos sim aguardar essa resposta. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos a igreja primitiva, ela seguia a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo conduzia, o Espírito Santo separava, o Espírito Santo enviava, o Espírito Santo dava a coordenada, a direção. O Espírito Santo de Deus não mudou. O nosso Deus não mudou, Ele permanece o mesmo. O homem sim mudou. O homem não tem mais a paciência e o desejo de esperar a resposta vinda do Senhor. E este salmo que Davi escreve, ele chama a nossa atenção para o desejo que deve estar em nosso coração quando nós oramos. Senhor, de manhã logo cedo eu te busco, eu entrego a ti a minha oração e agora eu espero a sua resposta. E aí, irmãos, eu queria que você observasse agora na sua Bíblia o versículo 7. Versículo 7, Davi diz assim: por causa do teu grande amor, entrarei em tua casa, adorarei em teu templo com profunda reverência. Olha o que Davi expressa, irmãos. Isso aqui é uma expressão do que está dentro do coração do salmista Davi. Ele diz que por causa do amor de Deus, ele vai entrar na casa do Senhor. O amor de Deus é o que nos constrange. O amor de Deus por nós, ao enviar o seu Filho e a nos trazer tão grande salvação,
é a porta para que possamos entrar na casa do Senhor. Agora Davi diz: entrarei, adorarei no seu templo, e isso com profunda reverência. Adorarei com profunda reverência. Olha, irmãos, a intensidade dessas palavras precisa ser levada em consideração por cada um de nós. Vamos à sequência. Pela manhã, entrego a minha oração, apresento ao Senhor e depois espero. Entrarei na sua casa por causa do teu grande amor, Pai. E então, no teu templo eu adorarei com profunda reverência. Aqueles irmãos que apenas cumprem o protocolo de entregar uma oração, mas não têm a paciência de aguardar, também não conseguem chegar ao nível de uma profunda adoração ao Senhor. De uma adoração com reverência ao Senhor. Reverenciar ao Senhor está diretamente proporcional ao fato de que existe no coração do homem temor, amor, entrega, respeito pelo Deus que nós servimos. Isso precisa estar em nosso coração. O desejo tão grande da presença do Senhor, de estar desfrutando do Senhor. Então Davi diz: adorarei em teu templo com profunda reverência. E aí no verso 8 Davi diz: conduz-me pela tua justiça, Senhor, para que meus inimigos não me vençam. Remove os obstáculos do teu caminho para que eu siga. Davi está pedindo a direção do Senhor. Davi está dizendo: Senhor, me conduza na sua justiça, porque não há outra maneira de vencer o meu inimigo se não for pela direção do Senhor. E Davi diz também: remove os obstáculos, Senhor, para que eu possa seguir no teu caminho. Oh, irmãos, como é importante nós buscarmos essa direção do Senhor para as nossas vidas. Como é importante, irmãos, pedirmos ao Espírito Santo para realmente guiar as nossas vidas. Não um cumprimento de um protocolo, mas uma profunda reverência, uma profunda adoração, um desejo de estar na casa do Senhor, um desejo de estar adorando ao Senhor em reverência, um desejo de ser conduzido pelo Senhor, um desejo de ter o caminho aberto para seguir a direção do Senhor. Isso precisa estar em nosso coração. E quando nós, todas as manhãs, praticamos aquela oração matinal, aquela devocional matinal, aquele tempo separado para buscar a pessoa mais importante de nossas vidas, o alvo do nosso amor, a razão da nossa existência, o ar que respiramos. Quando nós separamos esse tempo e criamos esse hábito e passamos a viver assim, buscando o Senhor, a resposta vem. A resposta vem. Davi conclui esse salmo dizendo assim, verso 11: alegrem-se, porém, todos que em ti se refugiam, que cantem alegres louvores para sempre. Estende sobre eles tua proteção, para que exultem todos que amam teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas os justos, com teu favor os proteges como um escudo. Davi mais uma vez conclui este salmo com uma certeza no coração de um Deus que responde, de um Deus que é o motivo da nossa alegria, de um Deus que é o motivo do nosso louvor, de um Deus que é o nosso refúgio, de um Deus que estende sobre nós a sua proteção, de um Deus que cuida daqueles que o amam, que o buscam, de um Deus que abençoa, um Deus que protege.
um Deus que é escudo. Escudo para todos aqueles que nele se refugiam. Encorajo você, meu irmão, a buscar refúgio no Senhor. A todas as manhãs levantar e buscar esse refúgio num Deus presente, num Deus de ouvidos abertos, de um Deus que se inclina para ver o que se passa aqui em nosso meio, de um Deus tão grande, mas que conhece o profundo do seu coração. Crie esse hábito, você que ainda não tem esse hábito de buscar o Senhor todas as manhãs. E você que já pratica isso, continue. E deixe Deus falar o teu coração. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Nós glorificamos o nome do nosso Senhor. E agora eu quero convidar você, meu irmão, a estar cantando louvores ao Senhor, a estar exaltando o nome daquele que é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Louvemos ao Senhor, irmãos.
Numa cidade chamada Jericó, anunciaram que por ali ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado e solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouviu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou-lhe a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão
compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Naquele instante, a multidão vindo clamar, diziam eles: ele não pode te ouvir, não podes alcançar o mestre, não adianta insistir, pois está longe, ele não vai te ouvir não. Mas ele não se importou com a multidão, pois a bênção queria ele receber. Então Jesus mandou chamar esse homem que gritava, pois o clamor ao mestre chegou, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, atendendo a ele, disse assim: vai, filho, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Te salvou. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom poder adorar o nosso Deus, irmãos. Como é bom poder louvar o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus, irmãos. Como nós lemos na abertura deste culto, nós lemos ali o Salmo 5, e eu falei para os irmãos, né, que ali no versículo 8, Davi pede ao Senhor: conduz-me pela tua justiça, remove os obstáculos do teu caminho para que eu siga, né? Salmo 5, verso 8. E eu gostaria de convidar você agora a orar neste propósito, desse texto que acabamos de ler. Davi, ele pede direção ao Senhor, pede orientação. E eu queria convidar você a orar junto comigo. Vamos pedir orientação ao Senhor. Vamos pedir direção ao Senhor. Vamos pedir ao Espírito Santo para falar conosco. Talvez você, meu irmão, minha irmã, esteja com muita angústia no coração por não saber o amanhã, não saber o mês que vem, não conseguir imaginar, né, como será o amanhã. Sabe o que a Bíblia diz? Que o amanhã pertence ao Senhor. Então, se pertence a Ele, vamos buscar direção nele. Vamos orar nessa hora e pedir direção ao Senhor. No lugar de dar espaço para a angústia e a inquietação, para os pensamentos acerca do futuro, vamos pedir orientação a Ele. Vamos pedir direção, vamos pedir para Ele abrir o nosso caminho. Então eu queria convidar você a ter uma palavra de oração agora, junto comigo, amém? Vamos orar, feche teus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, nós estamos reunidos na Sua presença. E nesse momento de oração, nós queremos clamar ao Senhor, levantar um clamor diante de Ti, em busca, Senhor, de direção, em busca de orientação, em busca, meu Senhor, de um caminho aberto, de um horizonte diante de nós, em busca da Tua mão, Senhor, nos guiando, em busca, Pai, da luz
da lâmpada, Senhor, para os nossos pés, para o nosso caminho, para caminharmos não tropeçando, mas para caminharmos, Senhor, seguros, com passos firmes. Meu Senhor, o teu servo, o apóstolo Paulo, na sua palavra, ele diz que ele não luta dando socos ao ar, mas ele tem meta, ele tem direção, ele dá passos firmes, ele sabe o caminho que precisa seguir. E nós também precisamos, Senhor, desta direção, desta certeza de um caminho, da direção certa que devemos trilhar, meu Senhor. E para isso precisamos ouvir a Tua voz, para isso precisamos da direção do Senhor e do Teu Espírito Santo, falando ao nosso coração e nos ensinando a direção que devemos tomar. Então, Senhor, eu te peço nesta noite, fala ao meu coração, fala ao coração dos meus irmãos e irmãs, nos dá a direção, Senhor, traz o alívio para as nossas almas, traz o socorro, meu Senhor, traz a resposta para a aflição do nosso coração, que possamos descansar em Ti, Senhor, que possamos confiar e crer que Tu tens um plano, que o Teu propósito tem se cumprido e irá se cumprir e que ninguém pode impedir o Teu agir. Meu Senhor, que o Teu povo tenha como fundamento o Senhor e a Sua palavra. Então nesta hora fala com o Teu povo, Senhor, fala conosco. Desejamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, meu Senhor. Nos orienta, nos direciona, nos ensina. É o que nós te pedimos, meu Senhor. É o que nós desejamos aqui, Senhor, na Tua presença. Ó meu Deus, nós oramos no nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Glórias ao Senhor. Amém, queridos irmãos. E agora, eu quero mais uma vez ter uma outra palavra de oração, irmãos. Irmãos, sempre foi tempo de orar, sempre é tempo de orar, sempre será tempo de orar. Que agora, irmãos, eu creio que esse tempo de orar é muito mais necessário. Então ore ao Senhor sem cessar, em todo o tempo. E eu quero agora ainda ter um momento de oração. Como temos feito, irmãos, eu tenho sido muito abençoado com esse tempo de oração que tenho feito com minha família. Eu tenho certeza que você também. E Deus tem colocado esse desejo no meu coração de estar chamando você para estar orando em família. Lembrando as irmãs que nós estamos orando por duas famílias, né? Continue orando, irmão. Continue clamando ao Senhor. E a cada quarta-feira nós vamos estar orando por outras famílias, tá bom? E agora vamos orar, meus irmãos. Vamos orar para que o Senhor dê direção a esta nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então vamos orar por isso, né? Vamos orar pela igreja do Senhor, para que a igreja do Senhor tenha a direção do Senhor. Eu já ouvi um ditado, né? Não sei quem é que criou esse ditado, mas eu já ouvi isso. Diz assim que a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, cerca de 95% de tudo que acontecia na igreja era a direção do Espírito Santo, apenas 5% tinha a mão do homem. E hoje isso se inverteu, né? 5% tem a direção do Espírito Santo, 95% é o homem fazendo. Alguns dizem assim: eu não concordo, não quero concordar com isso. Eu quero crer que o Espírito Santo está no comando. Eu quero crer. Eu tenho pedido isso para a nossa igreja. E quero que você ore também por isso. Mas não apenas para a nossa igreja, mas para toda a igreja do Senhor. Para que o Espírito Santo dirija toda a igreja do Senhor.
queria colocar também como motivo de oração para esse momento. Então vamos orar ao Senhor, vamos ouvir um fundo musical e vamos orar. Dê as mãos, se ajoelhe, fique de pé. Oremos ao Senhor em família. Amém? Oremos ao Senhor. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus por esse tempo que tivemos aí de oração, tempo de louvor. E agora nós vamos ter um momento em que iremos meditar na palavra do Senhor. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Vamos ler do verso 1 até o verso 9, a parte inicial do verso 9.
ok? João, portanto, Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando um movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: "Você gostaria de ser curado?" O homem respondeu: "Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim." Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue sua maca e ande." No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Até aqui, essa parte inicial do verso 9. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, diante de Ti nós estamos aqui reunidos, Senhor. E agora nos reunimos diante da Sua palavra. E queremos pedir ao Senhor para falar ao nosso coração. Ó Espírito Santo de Deus, fala comigo, Senhor, e fala também com a Sua igreja. Que a Sua palavra encontre morada no coração de cada um de nós e produza a 100 por 1 em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou em meu coração. Uma palavra que me trouxe uma experiência tão preciosa com o Senhor e eu gostaria de compartilhar com os irmãos também. E eu gostaria de dar esta mensagem, o título que se encontra nesse texto que lemos. A pergunta que Jesus faz para aquele homem enfermo no capítulo 5 e no verso 6 do Evangelho de João. A pergunta é, na minha tradução, você gostaria de ser curado? Talvez na sua tradução a pergunta seja, você quer ser curado? E eu quero trazer como título dessa mensagem essa pergunta do Senhor Jesus. Você quer ser curado? E eu gostaria de convidar você a olhar para o texto junto comigo. O texto menciona um momento em que o Senhor Jesus ele está subindo para Jerusalém, indo para lá, para uma das festas religiosas dos judeus. E na entrada da cidade, o texto diz que havia ali um tanque, que ficava junto à porta das ovelhas, um tanque chamado tanque de Betesda, que tinha 5 alpendres, ou 5 pavilhões, 5 andares ali. E naqueles 5 andares havia uma multidão de enfermos. O texto fala que eram muitos enfermos que ficavam ali. E o texto menciona que esses enfermos eram cegos, eram mancos e eram paralíticos, cegos, coxos e paralíticos. E essas 3 enfermidades, elas têm algo em comum. A dificuldade de você ter condições de se mover, de se locomover facilmente, Uma pessoa cega, ela consegue andar, ela tem
a ajuda de um cão-guia ou daquela bengala, né? Mas ela tem dificuldades por não enxergar. O manco, ele pode conseguir até se mover, mas com extrema dificuldade, não é? Ele não consegue permanecer de pé. E o paralítico não consegue andar. Então a gente consegue ver aqui que dentre essa multidão de enfermos, a gente consegue encontrar aqui pelo menos um ponto em comum que o Senhor aqui coloca. E esse ponto aqui, ele é interessante de ser destacado no texto, porque quando você continua seguindo no texto, né, no momento em que Jesus encontra com o enfermo aqui mencionado, esse homem que está ali há 38 anos, o homem, ele diz para Jesus que não tem ninguém que ajude ele a chegar ali no tanque. Então, a gente percebe, né, que a enfermidade desse homem está ligado a uma paralisia total, completa, ou ele poderia também ser até algum coxo ou um manco, né? Provavelmente ele deve estar aqui junto com aqueles que são os paralíticos aqui, por mencionar ao Senhor Jesus que ele não consegue ninguém para ajudá-lo, né? O texto também diz que esses enfermos que ali estavam, eles estavam esperando um movimento ali das águas para então eles entrarem naquele tanque, e o primeiro que entrava era curado. Então a gente percebe aqui no texto que o texto fala de pessoas precisando de ajuda. O texto fala de pessoas dependentes de outras pessoas. O texto fala de pessoas que estão ali o tempo inteiro paralisados por enfermidades que os tornam dependentes sempre de outras pessoas. Isso é um ponto em comum que tem aqui no texto e que é interessante nós destacarmos para que a gente possa trazer ao nosso coração e fazer uma aplicação daquilo que o Senhor pode nos dizer, deseja nos falar através desse texto. Irmãos, quando Jesus ele se aproxima daquele homem, né, o texto diz que Jesus viu aquele homem e Jesus sabia da dificuldade daquele homem, irmãos. E aqui eu quero destacar isso, porque, irmãos, não sei se você, quando olha para a palavra do Senhor, você tem a impressão ou a noção de que o Senhor Jesus ele está indo ali para a festa, e aí de repente no caminho Jesus percebe que o homem aqui está enfermo, ou o Senhor está ali indo para Jericó ou saindo de Jericó, depende do evangelho que você esteja lendo, e de repente na passagem ele percebe que alguém está gritando e o chamando. Então ele para e cura aquele cego. Mas eu digo para você, meu irmão, Jesus, e esse texto mostra isso, Jesus ele veio em direção do cego de Jericó. Jesus veio em direção daquela viúva que enterrava o seu filho único. Jesus veio em direção deste enfermo que estava ali no tanque de Betesda, porque o Senhor é um Deus de propósitos, de milagres e de maravilhas. Acontece que nós temos alguns jargões no meio evangélico que muitas vezes nos faz confundir aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Quando dizemos assim: eu encontrei Jesus. Eu encontrei Jesus.
Irmãos, Jesus não está perdido para ser encontrado. Nós estávamos perdidos e fomos encontrados pelo Senhor. O Senhor nos encontrou. O Senhor veio em nossa direção. Nos resgatou e nos salvou. Nos libertou do império das trevas. Nos deu nova vida. Ele é um Deus de propósito, irmãos. E o texto diz isso. O texto diz que Jesus subia ali para uma festa e Jesus foi em direção a esse tanque. Jesus, ele não está ali alheio, ele não está distraído, ele não está ali com propósitos diversos, ele segue para realizar a vontade do Pai, como ele disse lá atrás no capítulo 4. Quando os discípulos voltaram com o alimento, ele estava ali naquele diálogo com a mulher samaritana, e aí os discípulos oferecem o alimento ali para ele, e ele naquela hora não quis o alimento, e os discípulos disseram assim: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? E Jesus responde: a minha comida, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Nós servimos a um Deus de propósito, irmãos. E o texto, quando diz que Jesus viu e sabia, o texto diz que Jesus foi em direção àquele homem, assim como ele vem em minha direção e ele vem em sua direção, irmãos. Agora, há um outro aspecto aqui nesse texto que nós também precisamos levar em consideração, que é o seguinte: quando Jesus faz a pergunta a esse homem, que é a pergunta que dá o título a essa mensagem: você gostaria de ser curado? Você quer ser curado? Então, aquele homem responde, verso 7, eu não consigo, Senhor. Não tem ninguém que me ajude, não tem ninguém que me coloque ali no tanque quando a água seja agitada. Sempre alguém chega antes de mim e eu perco ali a oportunidade. Irmãos, aquele homem não sabia quem estava diante dele. Aquele homem não sabia quem é que estava perguntando: você quer ser curado? Aquele homem estava tão dependente, aquele homem estava ali tão focado na sua situação, ele estava tão focado no fato de que ele precisava que outros homens o ajudassem, ele estava ali tão focado naquilo que ele não percebia quem estava diante dele. Irmãos, e muitas vezes, irmãos, isso pode acontecer no coração de pessoas que não conseguem perceber quem é que está diante delas. Irmãos, quando alguém que lê os evangelhos, que lê a palavra do Senhor e pensa que Jesus estava ali passando e de repente apareceu aquele enfermo e aí alguém avisou a Jesus e aí Jesus foi lá e operou aquele milagre, como se fosse algo que acontecesse ali, não é a maneira correta de olharmos para o evangelho. Precisamos olhar para um evangelho em que o Senhor, ele vem com um propósito definido, determinado. E eu quero encorajar você, meu irmão, minha irmã, a nessa noite entender que o Senhor tem planos e propósitos determinados para a sua vida, para a minha vida, para a sua família, para a minha família, e que Ele vem em direção de cada um de nós para o cumprimento do seu propósito. Meus irmãos, quando João escreve esse evangelho e este é o último dos evangelhos que foi escrito. Todos os outros já haviam sido escritos há cerca de 20 a 25 anos antes de que João escreve esse evangelho. João tem um propósito ao escrever esse evangelho. O propósito de João é provar que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Senhor. Havia já no final do primeiro século muitos questionamentos acerca da divindade do Senhor Jesus. Haviam doutrinas que estavam sendo disseminadas no meio da igreja que questionavam a divindade do Senhor Jesus. Então João tem um propósito: provar que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus. E aqui no Evangelho de João, você vai encontrar diversas afirmações de João
nesta direção. E você também vai encontrar duas maneiras que João usa para provar que Jesus é Deus. Primeiro, João usa uma expressão que está lá no Antigo Testamento, usada pelo Senhor. Quando Moisés pergunta ali na sarça ardente, Moisés fala para Deus: Senhor, quando o povo me perguntar quem me enviou, o que eu vou dizer? Qual é o seu nome? Então o Senhor diz: eu sou o que sou, o grande eu sou, o eu sou te enviou. Então João vai separar aqui algumas afirmações do Senhor Jesus em cima dessa afirmação do Senhor ali na sarça ardente. Vamos ver primeiro aqui no capítulo 8 do Evangelho de João, no versículo 58, quando Jesus diz assim: eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Olha a afirmação de Jesus: antes de Abraão nascer, eu sou. Havia ali um questionamento dos judeus, os judeus dizendo que eles eram filhos de Abraão, e eles se colocando ali como sendo aquelas pessoas abençoadas, descendentes de Abraão. Então Jesus vai e diz: eu sou maior do que Abraão, porque antes de Abraão nascer eu sou. E aí os judeus queriam apedrejá-lo. E há também uma outra afirmação aqui do Senhor, uma afirmação poderosa, ali quando ele está para ser preso, lá no capítulo 18 aí do Evangelho de João, quando os soldados chegam ali e eles perguntam, procurando Jesus, e aí no versículo 4, Jesus pergunta para eles assim: quem vocês estão procurando? E aí eles respondem: Jesus o Nazareno. Então Jesus diz assim: sou eu sou. E quando Jesus diz isso, eles recuaram e caíram no chão. Diante de tão grande afirmação, eles recuaram e caíram no chão. E João usa essa expressão, eu sou, para mostrar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus. E ele cita isso em pelo menos 7 ocasiões. Eu queria que você acompanhasse comigo, meu irmão, minha irmã. Primeiro em João, Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 35, o Senhor Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. João 6,35, eu sou o pão da vida. João 8,12, eu sou a luz do mundo. João 8,12, eu sou a luz do mundo. Evangelho de João, capítulo 10, agora, no versículo de número 9, João 10,9, eu sou a porta. Eu sou a porta. João 10, agora no verso de número 11, eu sou o bom pastor. Também no verso 14 o Senhor diz: eu sou o bom pastor. Ele é o bom pastor, irmãos. Agora, João 11, no versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Agora, João 14, no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade, a vida. E agora João, capítulo 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira. Olha as afirmações do Senhor Jesus, irmãos, nesses textos que acabei de citar: o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, o caminho, a verdade, a vida, a ressurreição, a vida, a videira verdadeira. Eu sou. Olha as afirmações que o Senhor Jesus faz aqui e que João separa para provar que Jesus é Deus. O primeiro propósito de João é mostrar
que o Senhor Jesus, ele possui os atributos do Pai, mostrando que ele é Deus. A segunda maneira que João usa aqui também é para descrevendo 7 milagres que o Senhor realiza. Aqui ao longo do Evangelho, João cita 7 milagres para mostrar que o Senhor é Deus e que ele é poderoso para curar, poderoso para ressuscitar, poderoso para libertar, poderoso para quebrar as cadeias, poderoso para dar luz, para dar visão, poderoso é o Senhor. Então, João cita lá, primeiro no capítulo 2, quando o Senhor transforma ali a água em vinho. Depois, em João, no capítulo 4, quando o Senhor cura o filho daquele oficial. Agora aqui, em João capítulo 5, o texto que estamos estudando, quando o Senhor cura este enfermo aqui, que está há 38 anos aqui com esta enfermidade. Aí no capítulo 6, nós vemos ali o Senhor multiplicando os pães. Ainda no capítulo 6, a gente vê o Senhor andando sobre as águas. Aí a gente vai no capítulo 9 e a gente vê o Senhor curando um cego de nascença. E aí no capítulo 11, vemos o Senhor ressuscitando Lázaro. Então João usa essas duas maneiras para estar provando que Jesus é Deus. E aqui no texto que estamos lendo, este homem não consegue perceber que ele está diante de Deus. E é o próprio Deus dizendo para ele: você quer ser curado? Mas por desconhecer quem estava ali, aquele homem simplesmente coloca a confiança dele nos homens. Aquele enfermo está com a confiança dele depositada naquele suposto anjo que viria para mover aquelas águas. E a confiança dele nesta simpatia, neste folclore, enfim. A Bíblia não é clara se isso realmente acontecia ou não. Está aqui sendo citado. Mas aquele homem, quando ele diz assim: olha, eu estou aqui esperando o movimento das águas, né, porque tem esse anjo aí que vem, mas eu não consigo chegar lá. Eu só chego lá depois. Então eu perco sempre a oportunidade. Então ele já não tinha nem mais esperança naquilo que era colocado ali, né? Então aquele homem cuja confiança estava ali depositada naquele movimento das águas, aquele homem cuja confiança já estava ali se acabando, porque ele dizia: ninguém me ajuda, não tem nenhum homem para fazer isso por mim. E diante dele está o grande eu sou, diante dele está aquele que realiza milagres, diante dele está aquele que é poderoso para fazer o impossível acontecer. Mas ele não conseguia ver, ele não conseguia perceber isso, irmãos. E muitas vezes, irmãos, nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos diante do Senhor que está sempre presente para nos ajudar e não conseguimos perceber. Porque na verdade nós estamos olhando para o movimento das águas. Porque na verdade nós estamos buscando um homem para nos ajudar. Alguém para ajudar a gente a se mover. Porque o cego não consegue enxergar, tem dificuldade de se mover. O coxo não consegue andar. O paralítico não consegue se mover. E sempre está esperando um outro homem para ajudar. E muitas vezes, meu irmão, minha irmã, você pode estar numa situação como essa, paralisado, porque está esperando um homem, porque está esperando uma ação humana, quando na verdade o Senhor está diante de você e Ele tem uma pergunta para você nessa noite: você quer ser curado? Você quer ser curado? O grande eu sou te pergunta: você quer ser curado? Talvez você agora responda dizendo: pastor, eu não tenho nenhuma enfermidade no meu corpo é perfeito. Meu irmão, minha irmã, quando Jesus pergunta para aquele homem: você quer ser curado? Irmãos, a resposta é óbvia.
Aquele homem está ali com que propósito? Aquele homem está enfermo há 38 anos. Será que ele não queria ser curado? Certamente que sim. Então o Senhor, ao fazer essa pergunta, o Senhor está instigando aquele homem, desafiando aquele homem a tomar uma posição na vida dele. E eu e você, meu irmão, precisamos tomar uma posição em nossas vidas. Irmãos, eu estou compartilhando uma mensagem que o Senhor falou comigo. Porque eu cheguei num momento, há poucos dias, eu estava muito cansado e eu falei para o Senhor: Senhor, não aguento mais, preciso de ajuda. E aí o Senhor falou exatamente isso para mim. Você quer ser curado? Mas Senhor, curado de quê, Senhor? E o Senhor disse: do medo, do cansaço. Do que é que você precisa ser curado hoje? Talvez você esteja com medo. Talvez você esteja aflito. Talvez você esteja angustiado. Talvez você já não tenha mais confiança. Talvez você esteja tão desesperado que não consegue enxergar um fim, uma luz ali no final. Talvez você esteja agora preocupado com uma pessoa. Talvez você já esteja dizendo assim: não há mais jeito para aquela pessoa. Talvez você esteja já entrando num processo de depressão diante de toda a situação que estamos enfrentando hoje. Talvez você esteja num processo de tristeza. Talvez você esteja já desistindo do seu filho, desistindo do seu cônjuge. Talvez você diga assim: meu cônjuge nunca vai ser salvo. Talvez você diga: nunca não vai haver salvação para o meu filho. Você quer ser curado nesta noite? Esta é a pergunta do Senhor. Não uma cura física, mas uma cura emocional, mas a restauração da sua fé, mas o aperfeiçoamento da tua confiança no Senhor. Você quer ser curado? Essa é a pergunta do Senhor para mim e para você. O grande eu sou pergunta. A palavra do Senhor, ela vem para nos questionar, nos encorajar, para despertar o nosso coração, para que a gente busque realmente ao Senhor, independente de tudo que está à volta. O Senhor está presente. No meio da tempestade, Jesus está onde? Ele está presente. Então vamos até a presença do Senhor. Qual é a resposta do paralítico? Ah, Senhor, não tem ninguém aqui que me ajude não. Então o que é que Jesus diz para ele, irmãos? O que é que Jesus diz para ele? Observe na sua Bíblia. Verso 8, Jesus diz para ele: se levante. Pegue a sua maca, pegue o seu leito, ande, se levante. Essa é a resposta do Senhor para mim e para você. Irmãos, quando o Senhor me questionou e perguntou: você quer ser curado? E eu falei para ele: mas Senhor, curado de quê? E o Senhor então falou para mim. E o Senhor disse para mim: agora se levante. Se levante. Agora tome uma atitude. Agora saia deste lugar onde você está. Saia dessa caverna que você entrou. Uma caverna onde você está ali num sofrimento, numa melancolia, onde você está ali assustado, escondido, se martirizando. Saia daí, se levante. Então essa é a palavra para você nessa noite, meu irmão. Você quer ser curado? Então o grande eu sou está presente para dizer para você: então se levante, erga-se, saia de onde você está e vamos em frente, vamos à luta. Venha buscar o Senhor, venha buscar a minha presença, venha buscar a minha face, venha ouvir a minha voz, venha e entenda que há provisão para você se levantar, há provisão para você se reerguer, há provisão para você sair da situação onde você está. Elias fugiu. Elias tinha acabado de orar e visto o Senhor mandar fogo do céu e consumir aquele altar. Mas logo depois,
né? Elias matou todos aqueles profetas ali de Baal. E aí depois, quando Jezabel ameaça matá-lo, Elias foge com medo e se esconde naquela caverna. E quando o Senhor ali aparece para ele, ele diz para o Senhor: Senhor, só sobrou eu. Onde estão os teus profetas? E o Senhor diz para ele: 7.000 não dobraram os joelhos. Elias, por que você se esconde? Por que você entrou nessa caverna? Aí não é o seu lugar. E o Senhor está dizendo para você nessa noite: aí não é o seu lugar. Então, se você quer ser curado, levante-se, saia da caverna. Se você quer ser curado, pegue o leito, a maca onde você está ali, prostrado, e ande. Irmãos, chega de autocomiseração, aquele momento em que apenas paramos para lamentar, quando na verdade temos o Senhor e podemos buscá-lo. Então o Senhor diz para aquele enfermo: levante-se, pegue sua maca e ande. Levante-se, pegue aquilo onde você se prostra. No lugar de você ficar ali dependente daquilo, então pegue aquilo, transforme aquilo. Não numa muleta para você, não no lugar onde você se esconde, mas transforme aquilo. No lugar de você depender daquilo, que aquilo passe a depender de você. No lugar daquilo te carregar, é você que vai carregar. No lugar daquela maca está carregando aquele enfermo, agora é aquele enfermo que carrega aquela maca. Sabe por quê, irmãos? Porque o mesmo que perguntou: você quer ser curado? O mesmo que disse para ele assim: levante-se e ande, é poderoso para fazer cumprir a sua palavra. E o mesmo que pergunta para você nessa noite: você quer ser curado? É o mesmo que é poderoso para mudar a tua sorte, para mudar a tua vida, para transformar a sua história, para mudar essa situação. É o mesmo que é poderoso, que tem o controle e o comando de todas as coisas. Então, irmãos, o texto diz: no mesmo instante aquele homem foi curado. Porque quando o grande eu sou abre a sua boca, todo o universo se prostra. Porque quando o grande eu sou abre a sua boca, todo o universo obedece. Porque quando o grande eu sou abre a sua boca, ninguém pode impedir ou frustrar o seu agir. Então aquele enfermo imediatamente se levanta, imediatamente fica curado, pega a sua maca e anda. E eu quero nessa noite, aqui na presença do Senhor, encorajar você a se levantar, a ouvir a voz do Senhor dizendo para você: se levante, tome esse leito, tome essa maca, saia dessa caverna e vamos em frente. Eu quero convidar você nessa noite a se levantar, a tomar uma decisão, a tomar uma atitude na sua vida, a olhar para o Senhor e a dizer para Ele: Senhor, eu creio na Tua presença, creio que Tu és poderoso para me ajudar, eu creio, Senhor, que embora as ondas sejam grandes, o Senhor é maior. Então, Senhor, eu decido nesta noite sair desta caverna, eu decido nessa noite ouvir a Tua voz e me levantar, e tenho a certeza, Senhor, de que quando eu sair desta caverna, o Senhor estará operando na minha vida. De que quando eu me levantar, o Senhor me dará força e me sustentará para que eu não caia. Tome essa decisão nessa noite. Tome essa decisão nessa noite. Ouça a voz do Senhor falando ao teu coração. E você que está escutando essa palavra, que ainda não aceitou Jesus, que ainda não abriu teu coração para Jesus, que ainda não
confessou o nome de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero encorajar você a tomar essa decisão agora. O Senhor te chama, se levante. Você que andou nos caminhos do Senhor, mas se afastou do Senhor, e que talvez nesta hora o teu coração esteja aí inquieto, amargurado, preocupado. Você que tropeçou, que caiu, o Senhor te chama, levante-se. O Senhor estende a mão em sua direção nesta hora, chamando você para se levantar. Então eu quero fazer um apelo para você. Ore ao Senhor nesta hora. Peça perdão pelos seus pecados. E peça ao Senhor para segurar na tua mão e te levantar. Busque no Senhor agora a força que você precisa. Busque no Senhor. Ore ao Senhor nesta hora. Eu convido você a orar. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, que assim como aquele enfermo estava ali, preocupado, inquieto, angustiado, já perdendo a esperança. Você que, assim como Elias, fugiu para aquela caverna diante do medo. Eu quero convidar você a orar também nesta hora. Irmãos, no momento que eu orei ali ao Senhor, o Senhor falou para mim: se levante. Não continue dentro dessa caverna. O Senhor está dizendo para você hoje: saia desta caverna. Se levante. Não permaneça aí não. Aí não é o seu lugar. Aí não é o seu lugar. Tenha coragem. Tenha força. Confie no Senhor. Seja forte e corajoso. Não temas e não te espantes. Eu sou o Senhor teu Deus e estarei contigo por onde você andar. Tão somente não temas, tão somente não se espante, mas confie no Senhor. Cumpra com a palavra do Senhor. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo, o Senhor. Convido você a orar junto comigo. Primeiro, você que está tomando a decisão de sair da caverna e de se levantar. E também por você que quer confessar a Jesus hoje. E também por você que está renovando sua aliança com o Senhor. Nós vamos orar. Igreja, ore junto comigo. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus, Pai amado, diante da sua presença, Senhor, eu quero me colocar como intercessor diante da tua presença. E estou orando, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que ouviram essa palavra e que desejam e que decidiram sair da caverna, se levantar, Senhor, não mais permanecer como estão, mas se levantar, indo em direção ao Senhor, crendo que Tu és poderoso. Então eu oro a Ti nesta hora, meu Senhor, intercedendo por essas vidas, e clamando ao Senhor, meu Jesus. Fala o coração desses irmãos e irmãs, fala o coração deles, e levanta-os nesta hora. Restaura a confiança, restaura o coração, Senhor, lança fora todo medo, Senhor, toda inquietação, Senhor. Tira nesta hora, Jesus, toda a falta de paz do coração, meu Senhor. E, Senhor Jesus, traz o alívio, o descanso, Senhor. Restaura a alma, restaura o coração, renova as forças, levanta-os, Pai, levanta aqueles que caíram, Senhor. E firma seus pés, meu Senhor. Eu clamo a Ti nesta hora na Tua presença, orando por essas vidas, meu Senhor, que ouviram a Tua voz e que tomam a decisão de se levantar nesta hora e que tomam a decisão de saírem da caverna. Meu Senhor Jesus, quando o Senhor esteve ali, na porta daquele sepulcro onde Lázaro estava enterrado, o Senhor gritou: Lázaro, venha para fora. Meu Senhor, eu pergunto, se Lázaro
não obedecesse, ele permaneceria ali naquele sepulcro. Mas ao ouvir a tua voz, Senhor, ele obedeceu o seu comando, ele obedeceu a sua voz, e ele foi em direção à sua voz. E mesmo atado com aquelas faixas, ele andou em direção ao Senhor, ressuscitou, meu Senhor, teve o seu corpo restaurado, meu Senhor, e viveu novamente, porque ele ouviu a tua voz e atendeu ao comando da sua voz. Então nesta hora eu oro pelos meus irmãos e irmãs que estão ouvindo a tua voz, que eles tomem a decisão de obedecerem a tua voz e de irem em direção à tua voz. E que o Senhor renove, que o Senhor restaure, que o Senhor fortaleça, que o Senhor dê graça para que eles permaneçam firmes, meu Senhor, em Ti. Ó Deus Santo, eu quero orar também por aqueles irmãos e irmãs que estão renovando a aliança contigo, meu Senhor Jesus. Perdoa seus pecados nesta hora, Senhor Jesus. Purifica-os de todo mal, meu Senhor, e que eles voltem novamente a andar contigo e jamais se afastem do Senhor. Estenda a sua mão, meu Senhor Jesus. Derrama teu sangue sobre essas vidas, eu te peço. Purifica-os de todo mal. Perdoa seus pecados, eu te peço, meu Senhor Jesus. Traz o alívio também para esses corações. Tira toda a culpa, toda a condenação, Senhor, e enche o coração com a tua paz. Meu Senhor, eu também quero orar por aqueles que estão confessando o teu nome nesta hora. Meu Senhor Jesus, ouve, Senhor, esta oração, a oração que está sendo feita neste momento. Perdoa, Senhor, os pecados e recebe esta vida no teu altar. Meu Senhor, purifica-o no teu sangue. Meu Senhor, derrama do teu Espírito Santo e que este irmão, esta irmã possa nascer de novo na tua presença para uma nova vida contigo, Senhor Jesus. Assim eu oro, meu Senhor, na autoridade do teu nome, para abençoar, Senhor Jesus, essas vidas que estão orando neste momento, confessando o teu nome. Assim, meu Senhor Jesus, nós oramos agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor realizou neste tempo de culto nesta noite. Ó, meu Senhor Jesus, abençoa a tua igreja e dá para a tua igreja, meu Senhor, uma semana de vitórias e de bênçãos na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. E agora, irmãos, antes de nós orarmos, encerrando este culto com a bênção final, eu quero convidar você para nós louvarmos ao Senhor com aquele hino tão precioso que diz assim: a tua igreja te adora. Vamos louvar ao Senhor cantando esse hino, todos juntos, cada um aí na sua casa, juntos como igreja. E após esse hino, então, estaremos orando com a bênção final. Que Jesus te abençoe, que o Senhor continue falando ao teu coração. Amém. Louvemos ao Senhor. Teu reino é sempre eterno, mas em misericórdia, justiça e igualdade, verdade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora.
dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Jesus é o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Jesus, teu reino é sempre eterno, manda em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Deus, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Deus, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Deus, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu louvo a Deus, eu adoro o Senhor, eu exalto o Senhor, por mais esse momento que pudemos aqui compartilhar esse tempo de culto, de louvor e adoração ao Senhor, e também pela palavra do Senhor que foi pregada. Que o Senhor continue falando ao nosso coração através da sua palavra. Vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Feche teus olhos, meu irmão, ore junto comigo e agradeça ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por esse tempo que passamos aqui reunidos em adoração ao Senhor. Pedimos a Ti, Pai Santo, dá-nos uma semana de vitórias, uma semana de bênção na Tua presença. Toma a nossa frente, toma a nossa direção, meu Senhor. Que a Tua mão esteja estendida sobre cada um de nós, sobre cada família, Senhor, para nos guardar, protegendo de todo mal, também para nos direcionar no Teu caminho, como temos pedido a Ti, Senhor. Dá-nos a Sua direção. Nós te pedimos em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós, irmãos, com cada família e com todo o povo de Deus em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus.